Sabe, gente, eu acho que a gente tem que analisar esse texto aqui do Salomão por uma ótica muito específica. A gente não tem que ir no geral, a gente tem que ir no detalhe. Qual é o detalhe? Das quatro virtudes dos antigos, uma faltou à mãe que estava mentindo, que é a falta de temperança. O que é a falta de temperança? É você não agir ali na medida. Escolher o que é seu, tudo sobre medida, nada em excesso. Ela desejava tanto, 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 tanto ter uma criança que ela roubou a criança da outra. E ela não aceitava ficar sem criança. De forma que o rei, na hora que o rei disse que iria partir a criança ao meio, ela aceitava mesmo assim a metade de uma criança. Percebem? Enquanto a outra teve a prudência. Mesmo ela não sabendo que o rei estaria agindo com temperança, né? Tudo sob medida, e mesmo que ele estivesse faltando com a justiça, digamos assim, é porque a justiça, tá, gente? A justiça, ela só aflora se você fizer essas três coisas antes: coragem, prudência, temperança. É das três que aflora a justiça. A justiça não é o princípio, ela é a consequência. Ela não é a causa, ela é a consequência. Entendem? Então, mesmo que ela soubesse que o rei não estivesse sendo justo com ela naquele momento, ela, a mãe mesma da criança, ela foi prudente. Fazer o certo. O que é o certo? Entre matar a criança ou deixar a criança viva, qual era o certo? Deixar a criança viva. Ela agiu com prudência. Ela foi uma mãe prudente. Enquanto a outra não agiu com temperança. Foi a partir daí que o rei percebeu. O rei teve que se mostrar injusto, né? Ele teve que se mostrar injusto para sugar das duas as suas falhas. Sugou de uma a falta de temperança, enquanto sugou da outra o excesso, no bom sentido, de prudência. Ao invés de matar a criança, ela preferiu ver a criança viva, mesmo que nas mãos de uma outra mãe. E foi aí que ele viu justiça. Percebem? Legal esse texto, né? É fantástico. Eu adoro esses textos assim. Faz a gente quebrar a cuca, né? Vamos para outro texto aqui. Bebendo na fonte católica. Agora vamos só aos católicos, né? Acho que vai dar tempo para a gente ler. As virtudes segundo o doutor de Aquino. São Tomás de Aquino, tá, gente? Aquino. Eu acho que é a cidade, tá? Aquino.
Deixa eu ver um pouquinho antes de eu dar a informação errada, né? Eu também nunca li sobre isso, não. Tomás de Aquino é italiano, Tommaso de Aquino. Foi um frade católico italiano da Ordem dos Pregadores, cujas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia, principalmente na tradição conhecida como escolástica, e por isso é conhecido como Doctor Angelicus. Aquino é uma referência ao Condado de Aquino, uma região que foi própria de sua família em 1137. Está explicado. Era o nome do condado, era o Doutor de Aquino, São Tomás de Aquino, né? Ou simplesmente Tomás, né? Santo Tomás de Aquino é chamado de Doutor Angélico, Doutor Angelicus, pela Igreja Católica, que considera seus ensinamentos como doutrina oficial do catolicismo. Santo Tomás procurou unir a filosofia de Aristóteles ao cristianismo, escrevendo uma enorme obra teológica e moral. Tá, gente? Nela, ele também fala das 4 virtudes. Olha só que curioso, né? Leia suas definições da coragem, que ele chamava de fortaleza ou força, e da temperança. Vamos lá. O que ele enxerga disso aí? A palavra fortaleza, ou seja, coragem, pode ser tomada em 2 sentidos. Primeiro, aquele que implica uma certa firmeza da alma, né? Não é a firmeza do corpo, é a firmeza da alma. Tá? Nesse sentido, é uma virtude geral, ou antes, a condição de toda virtude, porque, segundo o filósofo, ela é necessária para a virtude. Aliás, ela é necessária para a virtude, entre aspas, agir de forma firme e inabalável, a fortaleza, né? Mas também se pode falar de uma fortaleza que implica a firmeza da alma para suportar e superar as dificuldades particularmente impressionantes, como os perigos graves, né? É você ser inabalável psicologicamente, né? E principalmente superar perigos graves, dificuldades, enfim, é você ser corajoso, né? Ou corajosa, né? Tem nada a ver com força, né? Força física, né? Você pode aliar força física a isso, mas é a firmeza da alma, né? A natureza se inclina para aquilo que convém a cada um. É por isso que o homem deseja naturalmente a satisfação que lhe convém. A natureza se inclina para aquilo que convém a cada um. É por isso que o homem deseja naturalmente a satisfação que lhe convém. O homem e o ser humano, tá? Mas o homem, enquanto tal, é um ser racional. Em consequência, as satisfações que convêm ao homem são aquelas que a razão aprova. A temperança não o afasta delas. Ela o afasta antes das satisfações contrárias à razão. Quando você exagera numa coisa, quando você é viciado numa coisa, pode ter certeza que você está se afastando da razão, tá, gente? Que sempre a razão vai dizer, ó, isso é excesso, está exagerando, etc. Você passa o dia inteiro assistindo Netflix. Isso não é racional, tá, gente? Você nem absorve mais tanta coisa, simplesmente. Cai no chocolate até dar uma dor, né? Aí depois vem a culpa, né? É assim, claro, que a temperança não contraria a inclinação da natureza humana, mas está de acordo com ela.
A temperança não afasta destas. Destas o quê? Ela o afasta antes das satisfações contrárias à razão. O homem se inclina, aliás, o homem é um ser racional. Ele se inclina àquilo que o convém. Convém gostar de determinadas coisas? Sim. Mas por ser racional, ele tem que ser moderado, tem que agir com temperança, nunca em excesso. É assim, claro, que a temperança não contraria a inclinação da natureza humana, mas está de acordo com ela. Ela contraria, porém, a inclinação da natureza humana, que não está submetida à razão. Se você foge da razão, se você age com excessos, com muito excessos, com desejos, com paixões, aquilo que você gosta demais, e faz de tudo para satisfazer esse desejo, aí você não está sendo racional, tá? E não está agindo com temperança. É isso que Tomás de Aquino queria dizer, tá? Deixa eu ver aqui, 11 minutos, vou dar uma pausa.